Olá, queridos espectadores da TV União. Estamos aqui em mais um programa Saúde em Foco, trazendo conteúdo de qualidade na área da saúde para você. Hoje estamos aqui com uma convidada super especial, com a Letícia Santos. Letícia, seja bem-vinda. Obrigada. Letícia é psicóloga, trabalha com essa parte ali do atendimento infantil, né? Isso. E é um atendimento bem bacana, um trabalho bem legal. E eu queria, Letícia, antes da gente começar nesse assunto que é de extrema importância, igual a gente sabe que nos dias de hoje as coisas deram uma mudada ali. Muito. E é importante que a gente fale sobre isso, mas eu quero que antes que você se apresente para o público, fale um pouquinho de você, da sua formação, do seu trabalho aí, para que o pessoal te conheça. Certo. Sou Letícia Santos, psicóloga formada desde 2021, atuo com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, né? Recentemente inaugurei a minha clínica, Brabuletar, né? Totalmente focada para o público infanto-juvenil, né? Tenho especialização na TCC, né? Fiz algumas formações de infância e adolescência e estou concluindo a minha especialização em neuropsicologia. Muito bacana. E até vamos pegar um pouquinho disso aqui, já que a gente falou dessa parte ali, né? A gente pode, você nichou um pouco nessa questão da saúde ali infantil, dessa parte, mas vamos pegar no geral, não só nessa parte, mas da importância do seu trabalho na vida das pessoas, na psicoterapia, como que ela vai ajudar na vida das pessoas que estão ali dentro. Explica um pouquinho pra gente o que você pode fazer, tanto no geral, e depois a gente entra um pouquinho mais na parte ali das crianças também. Certo. Eu costumo dizer que a terapia é uma prevenção, né? Ou deveria ser uma prevenção a futuros transtornos mentais, né? Principalmente quando a criança chega para mim. Às vezes a criança já chega com um diagnóstico, então a gente tem que tratar ali a partir disso. Mas a terapia da infância e da adolescência não é somente para a criança, eu falo que a gente trata como um todo, a família como um todo, porque eu preciso desses pais engajados, né? E muitas das vezes esses pais estão perdidos ali, né? Então eu preciso também orientá-los, né? Então assim, é um acolhimento muito grande e o meu foco é muito mais no acolhimento com essa família do que propriamente no tratamento específico somente do transtorno, né? Mas a gente abrange ali toda a área da família também. Entendi. Então, às vezes, a gente para pensar na psicoterapia ali, a gente pensa nessa questão, às vezes, do tratamento de um transtorno. Exato. Mas hoje a gente vê isso de uma forma mais abrangente que você faz. Então, você não vai tratar um transtorno em si, mas você vai modelar um ambiente como um todo. Exatamente. Bacana. Eu costumo usar uma metáfora que é como se fosse um aquário, né? Limpar esse aquário, é onde essa criança, essa família convive. Então, o que está desorganizado? Né? Vamos tentar mudar o todo, não somente o transtorno dessa criança, ou desse jovem, desse adolescente, e até da família, né? Que muitas vezes também os pais ali possuem algum tipo de transtorno mental. Mas a gente vai limpar a família, esse aquário. Então, primeiro a gente vai ter uma mudança muito grande no ambiente para depois em si tratar essa criança. Né? Por isso que eu preciso muito da rede, né, de ajuda aí familiar, que é muito importante dentro desse tratamento. Legal. Vamos entender uma questão aqui, só para a gente conseguir explicar para o público. Quando a gente fala até, o nome soa de uma maneira até um pouco pesada, a gente pensar em transtorno mental. Às vezes a gente falando assim, a gente fica até um pouco preocupada, tem até um certo bloqueio, né? Nossa, mas eu vou falar que eu tenho um transtorno mental. O que é o transtorno mental? Como que a gente pode caracterizar isso para as pessoas em casa? Certo. Eu prefiro dizer, não de uma maneira científica, mas também usando metáforas que eu acho que fica mais explicativo. Com certeza. Né? O transtorno mental nada é do que um cérebro que funciona diferente. Não é uma anatomia que está alterada, é um funcionamento individual daquela pessoa. Então, assim, é claro, vamos supor que você tenha TDAH e eu também. Não vai ser igual. O seu vai ser de um jeito e o meu de outro. Então, assim, é totalmente diferente cada um. Por isso que a gente tem que avaliar cada paciente. Não é TDAH e a gente faz como um todo. Não, cada ser é único. Né? Então, o transtorno mental nada mais é do que um funcionamento, uma alteração ali, química, sim, mas uma alteração de funcionamento diferente dos outros. Né? Do que a gente chama do normal, né? Entendi. E é bom que as pessoas entendam que isso não deve ter um bloqueio em relação a isso, né? Isso não é uma doença, não é uma coisa que a pessoa tem que ter medo, ou tem que ter vergonha de falar, né? Exatamente. Nós classificamos assim, quando a gente fala doença a gente tem um curso, a gente sabe de onde veio, então a gente consegue tratar e acabar com ela. O transtorno mental não, ainda não se sabe de onde ele vem.
né? A gente fala-se muito sobre genética, sobre ambiente, mas ainda de fato a gente não tem um percurso, não consegue trajar o trajeto dele mesmo, né? Então, assim, por isso que a gente não classifica como uma doença, então é um transtorno mental, né? Tem, assim, a sua importância e a sua relevância para seguir um tratamento, mas não é como um tabu gigante que as pessoas colocam, né? Igual você colocou, soa estranho, mas calma, não é o fim do mundo, né? A gente só precisa tratar esse indivíduo como um ser único, né? Mas nós também somos únicos, né? Assim, que ele tem um funcionamento diferente do nosso, apenas então, isso. Não veja como um problema, né? E sim como só uma necessidade que você tem ali de uma questão diferente de outras, então cada um tem suas particularidades, né? Exatamente. Quanto é que quando chega os pais na clínica, muitos deles ficam assim desesperados ao citar uma possibilidade, uma hipótese diagnóstica ali de um transtorno, e outros ficam na expectativa de que feche, porque eles falam, nossa, eu não entendo meu filho, eu não consigo, ele não está se encaixando, a gente está muito preocupado. Então, quando a gente nomeia, parece que é isso que ele tem e a gente vai ter um caminho para seguir ali e ter uma solução, né? É claro, não existe uma cura para um transtorno mental, mas existe muito mais qualidade de vida quando ele é tratado. Perfeito. A gente consegue dar nomes, existem alguns transtornos que são os mais conhecidos, você consegue dar nome pra gente entender um pouco sobre eles? Hoje se fala muito sobre o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, se fala muito sobre o autismo, né, o autismo tem sido muito comentado, muito estudado, que ótimo isso, né. Legal. Falamos sobre a ansiedade, que hoje manifesta muito mais cedo nesses jovens, a depressão, né, o TOD, que algumas pessoas conhecem, outros não, que é um transtorno opositor desafiante. Então, nunca ouviu falar? O que seria? Sim, é uma dificuldade de lidar com as frustrações, né, ali nas oposições, né, não consegue se regular ali frente a uma frustração. Quando tem um problema, não consegue ver aquilo como um obstáculo e sim como um impeditivo ali, né? Isso, como se tivesse um manejo da emoção, uma impulsividade muito grande e acaba demonstrando uma maneira muito negativa ali para a situação. Entendi, não consegue ouvir não, podemos dizer assim. Isso, exatamente. Entendi. E é uma coisa que vem mudando muito, né? Dessas que você falou ali, talvez até pela questão do estudo, né? Que antes era bem menos, a gente não tinha acesso a tanto estudo, mas a gente acaba que o estudo está aumentando, as pessoas estão olhando com olhos diferentes também, as famílias, os pais, mas tem aumentado muito todos eles, né? Até um dado que a gente tem aqui de 2022 pela OMS, que 14% das crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos são diagnosticados com alguns transtornos mentais, né? Exatamente. Hoje em dia a gente acredita muito, né, que os estudos mostram a questão da genética, né, o quanto isso contribui. Porém, a genética sozinha ainda não é o precursor, né? Estimula-se com o ambiente. Então, se esse ambiente, que vamos supor que seria o aquário, a hora que eu dei a metáfora, estiver desadequado, ele pode sim ativar ali essa genética, esse gene, né? E aí dá a percussão para o transtorno mental aparecer. É bem interessante tudo que você falou, né? Porque realmente a gente entende, antes tinha, até pegando um pouco do que o pessoal falava, isso é besteira, isso era aquilo. Realmente, em alguns casos ali a gente realmente faltou um pouco de cuidado ali dessa geração, né, dos pais ali, mas hoje teve muita mudança também, essa questão, uso de tela são coisas que a gente não tinha, hoje tem qualidade que a gente vai ter hoje do dia a dia. Por exemplo, até os pais mesmo que você comentou, às vezes os pais trabalham tanto que não tem o tempo para ter um tempo de qualidade familiar ali, e isso influencia muito no desenvolvimento das crianças, né? Sim, e nós colocamos até como fatores de risco para o desenvolvimento de um transtorno mental a falta de empatia ali com essas crianças, quando fala, isso é besteira. Não é besteira, às vezes ela está tentando te entregar algum sinal, alguns sintomas. Entendi. É claro que a gente tem que diferenciar uma superproteção de uma validação emocional, mas quanto antes a gente procurar um tratamento, melhor seria para a gente não ter o desenvolvimento, que não seja ativado esse transtorno mental, entende? Então, quanto mais precoce essa prevenção seja feita, melhor ainda. Legal. Até você falou uma coisa interessante que me chamou a atenção, que esse é um dos fatores de risco. Existem outros fatores de risco que a gente tem ali, que a gente pode considerar, até que fique como orientação para esses pais, para que eles vejam isso ali nos seus filhos. Quais são esses fatores? A genética. Se você é um pai que é ansioso, se você teve algum diagnóstico, né, de transtorno mental, uma depressão, um quadro de ansiedade muito grave, uma síndrome de pânico, isso já é um grande fator, né, de risco para o desenvolvimento do seu filho, ter a possibilidade de desenvolver um transtorno mental. Mas nós temos a questão de traumas, né, de violência,
né? Infelizmente existe muito, né? Socioeconômica, né? Uma vulnerabilidade ali, né? De passar fome, ter necessidades das coisas que são essenciais, básicas. Sim. Essa questão, né, que eu acabei de citar sobre a responsabilidade afetiva ali com a criança inclui demais, né? Entre outros milhares de fatores de riscos. Tem muita coisa, né? Então, realmente, então é bem importante que veja tudo isso, né? Com e certeza. até essa questão ali que não... A gente falou disso no começo, mas não veja isso como besteira, né? Muita gente às vezes pensa assim, não, mas isso, porque teve isso, não sei o quê. Às vezes até o próprio adulto, ele negligencia essa questão ali, não, eu tive isso aqui, mas isso não é nada. Aí a criança tem algo parecido, isso aqui não é nada, né? Então... Sim, eu falo muito para os pais observarem a frequência e a intensidade que vai ocorrendo. Por exemplo, hoje eu estou me queixando de dor no estômago, hoje. Mas e se eu passar uma semana toda me queixando de dor no estômago? Levei no médico, não adiantou, ainda tá. Então, assim, vamos procurar, né, outra alternativa, alguma coisa está acontecendo. Ou, por exemplo, mãe, eu tô muito triste hoje. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Isso aconteceu hoje, então é episódico, ok. Realmente é uma tristeza que tá aparecendo ali. Mas, essa tristeza tá perdurando por quanto tempo? Né, uma semana, 2 semanas, um mês. Não é normal. Né? Já não é frescura dessa criança ali. Então a gente precisa buscar ajuda. Então quando a gente fala nessa questão dos transtornos que a gente tem ali, os transtornos mentais, eles podem virar aspectos fisiológicos também? Com certeza. Então, igual você falou, essa questão de uma dor, alguma coisa, isso aí pode caracterizar também? Com certeza. O transtorno mental não é só emoção, né? Acaba manifestando em sintomas corporais, né? Dor de cabeça, dor no estômago, que é clássico, né? Um choro que não consegue cessar, né? Muito clássico, um batimento cardíaco acelerado, né? Sudorese, né? Vômitos. Muitas crianças atualmente hoje chegam muito no consultório, crianças que apresentam vômitos. Então, assim, até numa empolgação, vamos por uma ansiedade gostosa de se sentir, amanhã tem uma festinha. Chega a festinha, a criança vai lá e acaba vomitando. Então, assim, não é normal, não é para ser desse jeito. Então, a intensidade está muito elevada, né? Então, a gente precisa precaver ali com ela. O controle das emoções se torna muito difícil a ponto que eles virem coisas fisiológicas. Exatamente. Né? Até para acontecimentos bons. Né? Realmente, tem bastante coisa aí pra gente entender, conversar também. A gente vai terminando agora o nosso primeiro bloco. Então, gostei bastante, muitas informações legais que o pessoal de casa já pode aproveitar. E a gente vai dar uma breve pausa e um minutinho a gente já volta aí para o nosso segundo bloco. O segundo bloco é o segundo bloco que a gente sempre fala que ele é o mais esperado pelo pessoal, porque ele tem os mitos e verdades que a gente vê na internet. Né? Maravilhoso. Eu acho que a internet hoje ela, ao mesmo tempo que ela pode ser uma alinhada, no seu caso ela pode criar muitos problemas também. Pode ser muito perigosa, né? Então a gente vai trazer algumas dicas sobre isso aí pro público ali. Um minutinho a gente já volta, pessoal. Desbloqueie o futuro. Vestibular Unify 2025. Bolsas de até 100%. Acesse vestibular.fai.br. Mais Saúde Santa Casa. O plano que cuida de quem é importante para você. Você tem um sonho? Nós temos o plano. Acesse maissaudesantacasa.com.br. Para mim é excelência. A Cristale para mim é humanização. A Cristale para mim é inovação. A Cristale para mim é comunicação.
Olá, queridos espectadores da TV União. Voltamos para o nosso segundo bloco do nosso programa Saúde em Foco. Hoje estamos aqui com a Letícia Santos. Ela é psicoterapeuta, trabalha com essa parte mais infanto-juvenil ali. E hoje tem muitas coisas que ela está desmistificando para a gente, ensinando aqui. E agora a gente vai seguir no nosso segundo bloco aí com a Letícia. Letícia, a gente já falou um pouquinho sobre essas questões ali, sobre os fatores de risco, sobre várias coisas. E eu queria que você ajudasse os pais ali a entenderem como que eles podem ter as estratégias para identificar os sinais de alerta numa criança. Como que ele vai conseguir identificar que, assim, não, eu preciso procurar uma psicóloga para o meu filho, um psicólogo para o meu filho, minha filha, como que eu vou descobrir isso ali? Certo. Primeira coisa que eu priorizo muito é o quanto eu vou estar disposto a esse tratamento do meu filho. Né? Porque o que eu vejo, pais muito desesperados, mas também sem uma orientação de que eles vão ter que participar desse tratamento. Né? Então, assim, é uma coisa... O tratamento não é só da criança. Exatamente, é um tratamento familiar, né? É uma orientação parental também, além de ser só com a criança. Né? O que nós, psicólogos, meus colegas, a gente, quando se reúne, a gente sempre fala. Parece que os pais não estão dispostos ali, e a gente entende por milhares de fatores que isso pode estar acontecendo, mas também ajudar nesse tratamento, né? Sem a ajuda deles, nós não vamos conseguir. Então, o primeiro ponto é o quanto eu consigo me dedicar para o tratamento do meu filho. Né? O segundo ponto seria o que a gente falou no primeiro bloco, sobre as intensidades e a frequência. Né? Claro, hoje eu estou relatando, mãe, estou ansiosa demais, ou cheguei a vomitar, cheguei a passar mal, mas porque eu tinha uma prova. Tá, ok, isso foi um episódio. Agora vamos ver se isso vai continuar acontecendo, né? Qual a frequência que isso vai acontecendo? Toda a prova eu passo mal, essa criança manifesta alguns sintomas físicos, né? Todo evento que tem, essa criança também fica muito nervosa, muito ansiosa, ou essa criança deprimida demais, né? Muito quieta, muito retraída por dias. Então a gente precisa ter uma intervenção. Então aí é o horário quando a gente tem que buscar a psicoterapia. Certo. Existe é difícil a gente falar, né? Mas existe um comportamento normal que geralmente as crianças têm que ter em relação, ou cada um tem seu jeito? Como que é em relação a isso? Certo. Cada criança vai manifestar de uma maneira, né? Como eu digo, o ser humano é único, né? E as crianças mais únicas ainda, né? Então, cada criança vai ter uma manifestação. Igual a gente comentou, um vai vomitar, o outro vai sentir muita dor de cabeça, né? O outro vai ficar com dor de barriga, o outro vai começar a relatar, mas eu não quero ir para os lugares, eu quero me isolar, quero ficar quieto, né? Então, cada criança tem um certo tipo de manifestação, né? A gente não consegue generalizar para todos. Certo. Agora eu quero mudar um pouco, a gente sair das pessoas e entrar num dos moduladores disso aí, que é o ambiente. Certo. Né? Como que a gente consegue, né, criar um ambiente para que a gente consiga desenvolver bem essa criança? Como que é um ambiente ideal? Como que a gente pode fazer com o nosso aquário, ali que você deu o exemplo no começo, fique legal, fique limpo, um bom aquário para a gente se viver? Certo. Primeiro, um ambiente seria ideal, né? Não significa que ele é real, né? Dentro das possibilidades que a gente vive no nosso mundo. Sim. Mas um ambiente que a gente pode considerar ideal, acolhedor, né? Hoje em dia é muito fácil a gente falar que é frescura, né? E pelo uso das redes sociais e até você, acho que você vai entrar nos mitos ali, né? O quanto tem sido falado de maneira errada, todo mundo acaba acreditando, isso é frescura, tá na modinha falar que tem isso. Então, assim, banaliza ali, né? E quando você não dá assistência, quando você deixa vulnerável as emoções do seu filho ali, você tá banalizando o que ele tá sentindo, né? E é uma maneira dele não te contar mais o que ele sente, né? Dele guardando e se retraindo, né? Então, assim, eu prezo muito pelo ambiente acolhedor, né? Também um ambiente assertivo, né? O saber corrigir, o saber se posicionar ali frente à criança, né? Você não vai falar sim para tudo que ela quer fazer. Você é o adulto, você decide. Mas a maneira como que você passa essa autoridade para o seu filho, né? Não é gritando que essa criança vai aprender. Pelo contrário, o nosso ambiente, nosso aquário é uma réplica para ele. Então, se você grita, ele vai aprender a gritar, né? Ele vai saber que modular as emoções dele é gritando, não sei, batendo, né, se desregulando ali. Então, a gente preza muito pela qualidade de vida entre a família, mas também pela assertividade que é passada para essa família. Né? Então, se você grita, você está dando um estímulo para ele. Ele também vai retornar do mesmo jeito que você manifestou para ele.
Entendi, bem legal. Às vezes a gente pensa que, não, criança a gente trata assim, assim, assado, mas isso que acontece agora, talvez no futuro vire alguns problemas também, né? Com certeza. Bom, uma fala clássica que eu escuto é, eu apanhei e não morri, né? Comigo, eu acho que meu pai não tinha paciência pra isso não, e olha o jeito que eu tô aqui. Mas aí a gente fala, olha o jeito, vamos analisar esse jeito. É uma mãe ansiosa, é uma mãe que não tem nem um pouco de regulação emocional, é um pai que tá em excesso e abuso de substâncias. Então assim, quão saudável foi esse jeito lá de trás que você foi criado? Exatamente, né? A pessoa fala isso, mas ela não consegue identificar os próprios problemas. Exatamente. Né? Então fica essa dica ali, não é que uma questão, às vezes você não repara nos seus problemas que foram criados, né? Exatamente. Mas é importante que você pense nisso aí também. Tem que ter uma autoavaliação, né, também. Como você falou, certeza. Tanto quando a gente procura o atendimento para criança, também os pais precisam se autoavaliar e entender isso aí. Sim, e é uma consciência parental, né? Assim, eu sei que é muito difícil, eu sei que é desgastante, né, assumir uma paternidade, uma maternidade, mas a partir do momento que você tem um filho, você precisa repensar tudo, né? Assim, é um trabalho árduo, né? É uma dedicação que você vai ter que ter ali, né? Então, isso faz a gente ter que ter alguns limites, repensar nessa vida. Sim, realmente, essa prioridade agora muda, né? Exatamente. A gente até fala sobre isso quando envolve a questão de saúde e tudo mais, né? Que às vezes as pessoas não priorizam tanto a saúde, priorizam outras coisas. Tem o trabalho, tem isso, né? Mas existem algumas coisas que são prioridades. A saúde é uma delas. Quando a gente fala nossa família, nossos filhos, tudo isso também são as prioridades que você tem que ter. Então, beleza, tem que trabalhar muito? Tem. Mas ao mesmo tempo que você dedica para o seu trabalho, você também tem que dedicar a mesma intensidade para sua família, para seus filhos. Com certeza. Né? Eu costumo dizer assim, quando eu preciso encaminhar algum pai, alguma mãe para a psicoterapia individual deles, uma mãe e um pai saudável é uma criança saudável, né? Quando há um desequilíbrio familiar muito grande ali também, essa criança está inserida nesse ambiente familiar. Então, assim, não tem como ela fugir. Tipo, a situação está acontecendo ali, eu vou me blindar aqui. Não, ela está inserida. Então, assim, pais saudáveis são crianças saudáveis. Legal, ótimo. Eu gostei da frase. Legal, né? E agora, falando disso também, uma coisa que a gente fala de todos os programas, todos os convidados, que entra nas questões ali de práticas de atividades físicas, de relaxamento, de qualidade de sono. Isso aí influencia no bem-estar emocional das crianças? Com toda certeza. Né? A gente tem que pensar que o corpo é um só. Então, se eu sinto, se eu penso, se eu ajo, é no meu corpo que está acontecendo. Né? O corpo é um só. Então, a gente precisa da prática de exercício físico. Primeiro, que já está mais que comprovada o quanto isso gera qualidade de vida. Essa criança também precisa de qualidade de vida. Assim como ela precisa de fazer essa descarga, né? Essa descarga emocional também que acontece ali com a prática do exercício físico. Então, assim, tem que fazer, né? Eu falei assim, não é que é uma orientação, tem que, né? Deve-se fazer a prática do exercício físico. Até pensando nisso aí, né? A gente vê essa questão ali do exercício físico, tanto exercícios em grupos, igual, por exemplo, um futebol, um vôlei, um basquete, mas exercícios que exigem competição também é importante, porque eu falo até no esporte mesmo, eu gosto de correr, gosto de fazer na verdade a gente corre ali buscando superar os nossos próprios limites, e isso é importante, que a gente aprenda a superar os limites, a gente aprenda a perder, aprenda a ganhar, saber qual é a hora de qualquer coisa, aprender a ver o valor que a gente, o quanto que a gente investe nisso e o quanto que isso traz de retorno, né? Então, quanto mais você se esforça para ser um bom atleta ali, no caso ali, é uma coisa que vai trazer um retorno e a pessoa vai ficar feliz com isso, né? Então é legal que tenha a criança sinta essas emoções, né? Com certeza, e fora a disciplina que você está passando para ela, né? Se a gente pensar no exercício físico, vamos pensar no exercício físico em grupo, né? Um futebol ali que a molecada gosta. Está trabalhando no grupo, social, né? Socialização, resolução de problema, frustração, né? De ganhar e perder, a disciplina. Objetivo em comum, se a gente quer chegar no objetivo em comum, todos têm que trabalhar junto. Exato, né? Exatamente, a convivência ali, a troca. Realmente traz... Hoje, no mundo de tela muito individual, né? O grupo é muito importante, né? A gente vê uma defasagem enorme nessas crianças que não convivem, né? Com outras crianças, não fazem parte de um grupo, de um meio. Isso é importante, né? Então, levar a criança para fazer um esporte, levar a criança para fazer algo que esteja em grupo ali. Hoje a gente tem bastante soluções aqui na cidade mesmo. A gente tem clubes que fazem isso, tem academias que têm essas opções também. Ao mesmo tempo, assim, às vezes o adulto está ali fazendo exercício e a criança também está ali fazendo uma outra aula. Então, busque fazer isso porque realmente faz diferença ali. Vamos entrar um pouquinho agora, Aline, nessa questão ali dos mitos que a gente tem, né? Um deles você já falou pra gente ali e a gente
que é só frescura, né? Então você já tirou isso aí que não é só frescura, realmente De jeito nenhum. existe um problema ali, tem que ser resolvido. Às vezes as pessoas falam que às vezes a criança, quando faz, por exemplo, birra, algo do tipo, ela está querendo só chamar a atenção ou existe alguma coisa por trás disso aí? Existem coisas por trás, né? Pode ser, sim, que ela quer chamar atenção, mas por que ela está chamando essa atenção? Sim. Ou pode ser que a criança é muito esperta, então assim, ela sabe onde cutucar os pais, né? Sim. Então assim, quanto reforçada a fazer a birra ela está sendo, né? Os pais até se assustam quando eu falo isso, mas é claro que sim. Se você cede em algum momento, né, ela vai reforçar de alguma maneira. Se você dá a atenção que ela quer, ela vai ser reforçada de alguma maneira. Claro, a criança está fazendo uma birra ali porque ela está se sentindo frustrada, né? Algo aconteceu. A gente tem que saber ponderar ali. Mas de alguma maneira, se essas birras ocorrem com muita frequência, é porque está sendo reforçada de alguma maneira. Entendi. Então tomem cuidado com a chantagem da birra. Cuidado com as birras. Muito bem. E até um outro ponto. Se a criança, ela brinca, ela sorri, ela não está deprimida ou pode ser que... Mentira. Mito, né? Pode ser sim que ela esteja com alguma manifestação de um transtorno mental, mesmo que ela sorria, né? Quem é essa criança dentro de casa? Né? Por exemplo, dentro de casa ela pode ser tudo ok, mas quem é essa criança em grupo, né? Nessa escola, nesse ambiente escolar? Né? Até eu, na minha prática clínica, eu gosto muito de ter o convívio com a escola. Né? Porque eu falo assim, existe uma criança dentro da casa, existe uma criança no meu consultório e existe uma criança na escola. Então assim, nós precisamos unir essas esferas, né, para ver quem é essa criança, o que realmente está acontecendo. Às vezes em casa, onde ela tem uma segurança, ela se porta de uma maneira legal, exato, mas quando ela está na escola, ela se sente muito insegura e não consegue se conviver. Exatamente. Então pode haver a manifestação dos sintomas de outra maneira em outros lugares. Entendi. Ótima pontuação. E há nosso último mito aqui para a gente entender, a terapia, ela só funciona se a criança falar sobre os seus sentimentos? Não, de jeito nenhum. Não. Você tem as orientações para a criança, né? A terapia com criança, com adolescente, né, até a partir da idade que ele aceita, é muito lúdico, né? Eu vejo muitos pais falarem assim, mas só brinca. Não, gente, é no brincar que a gente retira as informações dessa criança. Não que ela vai contar, nossa, é um desabafo, vou sentar aqui, vou ter que contar tudo de maneira alguma. Não vai ser igual um adulto, ó, o que está acontecendo? Exato, primeiro você tem que vincular ali com ela, você tem que trazer muito lúdico, as personalidades que ela gosta. Então assim, você tem que cativar essa criança, né? E ela não vai te trazer bonitinho, explicadinho. Você, profissional que vai montar esse quebra-cabeça, ela vai manifestar em comportamentos. Né? Não ali em palavras, né? Então é uma avaliação por completo, né? Mas não sempre, na maioria das vezes, não só pela fala. Show de bola, ótimo entender isso aí. Muito bom todo o conteúdo que você trouxe, Letícia, realmente deu para entender bastante coisa, mas não acabou ainda não. Tem um momento mais importante do nosso programa, que é o que a gente chama de momento microfone aberto. O que é isso? Uau. No microfone aberto, tudo que você já viveu, tudo que você estudou, tudo que você trabalha no seu dia a dia, você foi criando ali um posicionamento. E eu quero que você use esse microfone aberto para falar um recado para os pais, um recado para o público no geral ali, sobre realmente a sua profissão, sobre uma coisa assim, ó, fala o que seu coração mandar agora. Certo, acho que eu vou fazer uma orientação para os pais, né? Pais, cuidem dessas crianças, cuidem das suas crianças, né? Eu falo que a infância é um chão que a gente vai pisar para o resto da vida, né? Por isso que ela tem que ser muito bem alimentada. Né? Seja por uma terapia, seja por exercício físico, mas validem as emoções dos seus filhos, não banalizem, né? Observem mais essa criança por um todo, né? Por um completo e como um ser único, não como igual o do vizinho, do colega, ou do amigo, né? Como um ser único, seu filho, né? A gente precisa cuidar, olha o aumento que tem de transtornos mentais, né? Isso a gente está falando de 2021, se a gente for fazer um estudo para 2024, deve estar muito mais, né? É que estudos têm que ser longitudinais, né? Sim. Então demora um pouquinho para sair os resultados, mas até quando nós vamos sofrer desse jeito, né? Eu vejo muitas crianças ansiosas, deprimidas, então assim, a gente sabe que é um desconforto emocional muito grande, né? Fora o uso de medicamentos que a gente tenta prevenir, né, que não chegue a esse estado, né? Então por isso eu falo, cuide das suas crianças.
Muito bom, então fica a dica para todos os espectadores aí, cuidem das suas crianças, tanto os pais, escolas, amigos, todo mundo aí. Muito obrigado por todo o conteúdo que você trouxe pra gente aqui, de grande valia, realmente foi bem Obrigada, bacana. eu que agradeço. Isso aí, queria agradecer também aos espectadores por estarem com a gente em mais um programa, aos nossos patrocinadores aí, a Unify, ao Mais Saúde, a TV União que está com a gente aqui também. Queria dar um grande abraço para todos e nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau.